Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live de... Hoje eu vou falar sobre a mãe que o seu filho precisa que você seja. Se achegue. Eu não sei se vocês viram os stories que eu coloquei falando um pouquinho, mostrei uma imagem de um pai batendo no filho, né? E nas costas desse pai várias marcas de palmadas e fiz uma reflexão dessa reprodução da educação que nós recebemos, do quanto nós reproduzimos com os nossos filhos a educação que nós recebemos. E eu recebi várias mensagens que me fizeram refletir, e por isso que eu trouxe o tema da live hoje, e o tema é a mãe que o seu filho precisa que você seja. E aí eu falei, bom, preciso refletir com essa galera um pouquinho sobre isso. Vou começar compartilhando a minha tela, até por isso que eu estou aqui, ó, na horizontal, porque eu quero compartilhar minha tela e fica mais visível para vocês, tá? Então por isso eu vou desativar os comentários por alguns minutinhos e vou compartilhar a minha tela com vocês, e quero começar esta live compartilhando algumas mensagens que eu recebi ontem por conta desta postagem, tá? Então vamos lá. Eu fiz uma pergunta e a pergunta era: me conta aqui por mensagem quais são os comportamentos que você reproduz, os comportamentos que você reproduz dos seus pais, da educação que você recebeu, os comportamentos que você sabe que você não deveria reproduzir, mas que ainda assim você reproduz, mesmo sem querer. E aí eu recebi algumas mensagens, né? Vou ler aqui. Gritos e querer deixar ele em uma redoma. Eu não tive amigos de infância, minha avó não permitia. Era da escola para casa, ninguém podia ir em casa. E às vezes me pego fazendo isso, arrumando 1000 desculpas para que amigos não venham. E vejo que isso faz muita falta para ele. O contato com outras crianças. Tenho um filho mais velho, já casado e com filhos, diferença de idade deles é 21 anos. E a educação que ele dá aos filhos é totalmente diferente da que ele teve. Esforço muito para ser e fazer diferente com o Luiz. Então, essa foi uma mãe que me mandou esta mensagem, compartilhando um pouquinho. Aí depois recebi aqui, olha só. Sou fria e às vezes ele vem todo animado e eu jogo um balde de gelo. Acho que tem um traço narcisista. Eu acho que se nós pudéssemos traduzir esta mensagem, eu poderia dizer que essa mensagem ela vem de uma crença de que a gente só dá aquilo que a gente tem. As pessoas repetem isso, né? Reproduzem isso com muita frequência. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo que não recebeu. E muitos pais utilizam isso como justificativa. Eu não sei fazer diferente com o meu filho porque eu não recebi isso. Minha educação não foi essa. Eu não sei ser tão carinhosa, tão afetiva com o meu filho porque eu não recebi afeto dos meus pais. Eu sofria porque não recebi afeto dos meus pais. Essa é uma justificativa muito frequente e é uma crença, na verdade, uma crença negativa que te paralisa, porque aí impede que você mude. Porque toda carência pode gerar competência. Você pode transformar tudo aquilo que você não recebeu em competência para fazer diferente, desde que você queira, desde que você tenha o conhecimento, a percepção, tá? Então, essa foi uma das mensagens que eu recebi também. E outras mensagens aqui, ó. Autoritarismo, agressividade, mães que me disseram, né? Eu grito, eu coloco muita firmeza, imponho muitas minhas regras, eu sei que isso não tá certo, eu sei que isso vem da educação que eu recebi, mas eu não sei fazer diferente. Uma outra mãe me disse, gritar feito doida, não ter paciência, muitas vezes depois me sinto muito mal. Por quê? Por que se sente mal? Porque esses lugares extremos, eles vêm acompanhados de muita culpa. Quando você é muito autoritária, quando você é muito brava, quando você é muito punitiva com o seu filho, você geralmente se sente o cocô do cavalo do bandido logo em seguida. Você se olha no espelho e diz, meu Deus, que mãe que eu estou sendo para essa criança. Eu sou uma péssima mãe, me sinto um fracasso como mãe. Porque primeiro que essas atitudes extremas, elas não têm bons resultados, né? A gente não consegue ver uma criança
com valores e princípios bacanas, com valores e princípios saudáveis, com um comportamento adequado, porque apanhou a vida inteira. Essa criança, às vezes, ela segue as regras por medo, ela segue o que o pai e o que a mãe fala porque tem medo e não porque tem respeito. Então, a gente precisa entender um pouquinho isso, né? E muitas vezes essas pessoas reproduzem esses comportamentos que vêm dos pais. Eu trouxe esse desenho para mostrar um pouquinho como é que funcionam as coisas, na maioria dos casos, né? Imagina que você, enquanto pai, você enquanto mãe, você precisa, obviamente, educar os seus filhos. O seu filho, os seus filhos, a sua filha, enfim, não sei quantos filhos você tem. Mas você precisa educar, né? Essa é a sua missão. Eu até acho muito engraçado, deixa eu parar de compartilhar aqui para ficar grande para vocês prestarem atenção em mim. Eu até acho muito engraçado porque muitas pessoas dizem o seguinte: você não quer ter um bebê, né? O casal se casou, acabou de casar, tá lá vivendo a vida, e aí vem a cobrança da sociedade. Mas vocês não querem ter filhos? Vocês não querem ter bebês? Você não vai ter um filhinho e tal? E eu sempre penso, né? Porque sempre que eu ouvia isso, eu pensava, gente, mas não é sobre ter um bebê. Ter um bebê é fácil, porque bebê cresce. Bebê dura 1 ano. 2 anos já não é mais considerado bebê, já é considerado criança. Então, o bebê, tudo bem. Ter um bebê é fácil, né? Porque tem os perrengues, obviamente que sim. Mas a gente sabe que são perrengues passageiros. Agora, ter um filho é muito mais complexo, é muito mais difícil. Porque nós, pais, temos a obrigação de direcionar esta criança, que um dia vai se tornar um adolescente, um dia vai se tornar um adulto. Nós temos a obrigação de direcionar esta criança para a vida. Nós temos a obrigação de desenvolver princípios e valores. Temos a obrigação de ser a referência para essas crianças. Nós precisamos ser exemplo para essas crianças. Nós precisamos formar seres humanos. Então, ter um filho não é sobre criar um bebê, cuidar de um bebê. Ter um filho envolve você formar um ser humano para a vida. E muitas pessoas não pensam nisso ao engravidar. As pessoas pensam que querem ter um bebê. E, gente, ter um bebê é muito difícil, mas é a coisa mais maravilhosa do mundo. Difícil é ter um filho de 9, de 12, de 15 anos. Um filho que te desautoriza, um filho que não respeita o que você está falando. Assim é difícil. Um filho que obedece tudo que você fala, um filho que segue todas as suas orientações, segue todos os seus comandos, que vai bem na escola, que tem amigos, que se comporta, que é educado, que não tem nenhum tipo, que não demonstra nenhum comportamento inadequado ou nada assim muito preocupante, é fácil. Difícil é ter um filho com TDAH, um filho desafiador, um filho que não respeita regras, que não respeita limites, um filho com dificuldades escolares, um filho com dificuldades nos relacionamentos sociais, um filho com dificuldade na autoestima, com uma autoestima muito fragilizada, um filho que diz que quer morrer, que quer sumir. Aí é difícil, gente, porque aí a gente sai da nossa zona de conforto e a gente vai para um lugar totalmente desconhecido. Ninguém neste mundo conta com essa possibilidade quando decide ter um filho. Ninguém nesse mundo conta com esses desafios. Todo mundo sabe que educar filhos é extremamente desafiador, mas ninguém traz esses desafios para o concreto. Sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser isso, que eu vou enfrentar alguns desafios, mas vamos lá, vamos com isso. Só que aí você tem um filho com TDAH e as coisas mudam de figura. Porque os desafios ficam enormes, gigantescos, potencializados. E o desgaste emocional também, né? Acompanha todos esses desafios. Então, minha gente, ter filhos não é sobre ter um bebê em casa, tá? Ter filhos é sobre você criar um ser humano para o mundo. E quando você olha para o retrovisor, e o que significa olhar para o retrovisor?
Quando a gente olha para o retrovisor de um carro, a gente está sempre olhando o que já passou, certo? A gente não olha para o que está lá na nossa frente, a gente só olha para tudo que está lá atrás, tudo que está lá atrás. E o que está lá atrás? A educação que você recebeu, a educação que os seus pais deram a você, todas as punições, todo o amor, todo o afeto, todas as punições. E se você sempre olhar pelo retrovisor para educar o seu filho, a sua filha, você vai sempre perder uma grande oportunidade de olhar para o horizonte. E lá no horizonte, à sua frente, tem uma criança dizendo: ei, pai, mãe, aprende, se torna uma mãe aprendiz, se torna um pai aprendiz, para você poder olhar para mim. Você é minha mãe. Ressignifica tudo aquilo que você viveu para fazer diferente aqui no horizonte, aqui no presente, aqui no futuro. Se você olha pelo retrovisor, você só olha o seu passado, as coisas que foram. E o tempo, minha gente, o tempo não sabe não seguir. A vida segue. Esse é o ciclo natural das coisas. A vida não para, a vida não sabe parar. A vida segue. E o tempo não sabe também não seguir. O tempo ele segue. E se você olha sempre para o que já passou, você não está olhando para o que virá, para o que é e para o que virá. Você se perde, você perde uma grande oportunidade de aprender uma nova forma de exercer a sua parentalidade. Quando eu falo de parentalidade, eu estou falando sobre uma mãe que exerce o seu papel de mãe e um pai que exerce o seu papel de pai. E a gente só consegue exercer a nossa parentalidade quando a gente decide se tornar aprendizes. Precisamos dessa vontade, entende? De se tornar aprendizes. Se você não entende que você precisa aprender a ser mãe, principalmente se você tem um filho com TDAH, porque aí são necessidades totalmente específicas, você não vai aprender e aí você vai ficar dando murro em ponta de faca. Então, eu peguei essa imagem aqui, né, para dizer o seguinte: a educação de filhos, eu vejo, né, dessa forma. Então, é um rio com as suas margens, tá vendo? E você é esse barquinho. Tá vendo que tem um barquinho aí no meio? Esse barquinho é você. E o rio, a água, né, ela segue o seu rumo ali, ela não volta. A água, ela tem uma direção. Por que ela não volta? Porque a vida também não volta pro passado. E por isso que eu gosto bastante dessa imagem. Porque a vida não volta pro passado e a sua vida também não vai voltar. O rio também não vai voltar. A água que passa ali nunca mais será a mesma. Vai ser sempre outra água que tá passando ali, né? E o ideal, o que é o ideal? Que você navegue pelo centro dessa margem. O centro é o equilíbrio. O equilíbrio do quê? Eu vou te mostrar. Que é o que muitas vezes acontece, tá? Muitos pais caminham, navegam pela margem da permissividade. Veja bem, o que é a permissividade? Tá vendo que é este lado aqui da margem? A permissividade é o caos. A permissividade é você dar para a criança tudo aquilo que ela quer. É deixar a criança fazer tudo aquilo que ela deseja. É deixar a criança comandar uma casa, comandar uma família, comandar as próprias regras, comandar a própria vida. É você dizer assim: bom, eu não posso com essa criança, então deixa essa criança fazer o que quer. Não quer tomar banho agora? Então não toma. Quer dormir sem tomar banho? Então durma sem tomar banho. Não quer almoçar? Então tá bom, então não almoça. Não quer guardar os brinquedos? Tá bom, pois eu guardo, eu não vou discutir com você. Não quer fazer lição? Então tá bom, então não faça lição. Esse caminho da permissividade, ele é extremamente caótico. Uma criança que não tem regras, uma criança que não tem limites,
Uma criança que não tem contorno, porque percebe que a margem, ela contorna. Nós aqui nesse desenho, ó, não existe uma margem rígida, reta, rígida. A margem, ela dá contorno para esse rio. E é isso que você precisa fazer para o seu filho, pelo seu filho. Você precisa dar contorno. Quando você tá numa permissividade total, deixando o seu filho fazer tudo o que ele quer, deixando ele expressar todos os sentimentos dele da maneira que ele pensa ser certo, você está agindo de uma forma caótica, você não está colaborando com o seu filho. Muito pelo contrário. Uma criança que não tem regras, uma criança que não tem limites, uma criança que não tem contorno, é uma criança desorganizada internamente, uma criança que não consegue entender o que está sentindo, não consegue entender o que está pensando, é uma criança que precisa se autorregular o tempo todo, só que ela não tem essa autorregulação porque ela não tem cérebro para isso. O cérebro dela está em desenvolvimento. E aí você está exigindo que essa criança se autorregule, porque você está deixando ela fazer tudo. E essa postura é extremamente caótica. Isso não pode acontecer. Em contrapartida, muitos pais fazem o seguinte: caminham por outra margem, que é a margem da autoridade. Vamos aí, autoritarismo, né? Eu mando, você obedece. Eu sou sua mãe. Criança não tem que querer. Criança não tem que sentir. Não importa a sua opinião. Eu sou sua mãe, eu mando em você. E enquanto você morar nesta casa... Nossa, tô parecendo minha mãe agora falando. Minha mãe falava muito isso. Enquanto você morar nesta casa, você vai fazer as coisas do meu jeito, porque eu mando em você. Enquanto você depender de mim, você vai fazer as coisas do meu jeito, porque eu mando em você, porque eu sou sua mãe, pronto, acabou. Eu não quero saber. Você vai fazer isso agora, já. Autoridade, gente. A autoridade é o outro extremo e é tão caótica quanto a permissividade. Porque na autoridade, você anula a existência do seu filho. Você esquece que o seu filho é um ser humano. Você esquece que o seu filho, ele tem sentimentos. Você esquece que o seu filho tem desejos. Você esquece que o seu filho pode pensar diferente de você, pode não gostar da sua opinião. Pais autoritários interferem de forma direta na construção da autoestima. Porque quando você anula a criança, você não está validando os sentimentos dela. Você faz com que ela seja não desenvolva a autonomia. E o que eu acho muito engraçado, né? Porque pais autoritários querem ter filhos independentes, querem ter filhos que saibam se posicionar, que saibam expressar as suas opiniões. Mas eles não pensam que eles estão silenciando essa criança. E que se essa criança não for ouvida na infância, muito provavelmente ela não vai conseguir se posicionar na fase adulta. Porque ela não teve espaço para desenvolver essa autonomia. Ela não teve espaço para fortalecer a sua autoestima. Então, só para ressaltar aqui, vejo pais, então, na permissividade, que é caótica. Vejo pais na autoridade, que é caótica. E esses dois extremos mobilizam muita culpa. Pais permissivos se sentem culpados, fracassados. E pais autoritários, pais mandões, também se sentem fracassados. Também se sentem culpados. Eu gostaria muito que você caminhasse pelo centro, pelo meio deste rio. Gostaria muito que você navegasse, ou pelo menos que você tentasse navegar pelo meio. Obviamente que em alguns momentos você vai um pouquinho para a margem da permissividade.
e ora você vai para a margem da autoridade. E tudo bem, desde que você tenha consciência de que o caminho adequado é o caminho do meio. É o caminho da gentileza e da firmeza. Você pode olhar o seu filho com mais humanidade. Você pode olhar o seu filho e entendendo que ele está em formação, que ele está em desenvolvimento. E que o seu filho, ele não precisa só obedecer o seu comando. O seu filho precisa de orientação. Você combina firmeza com gentileza para promover uma evolução da criança. A criança ela consegue se reconhecer, ela consegue fixar os limites sem violência, tanto física quanto verbal. Você precisa entender isso. Esse é o caminho do meio. Esse é o caminho do meio. A parentalidade positiva é uma linha em que a autoridade dos pais não é questionada. O seu filho sabe que você é o pai, que você é a mãe. Isso não vai ser questionado. Só que você vai entender esta criança. Percebe? Que você não vai deixar de ser pai. Até coloquei aqui, ó, parentalidade positiva é o caminho do meio. Uma linha onde a autoridade dos pais não é questionada, mas a criança deve ser entendida. Eu vejo muitos pais com medo de exercer essa parentalidade positiva, de seguir o caminho do meio, porque os pais eles têm medo de perder o controle. E aí eles acham que a maneira de manter o controle é sendo firme, rígido, autoritário. Não dá pra dar moleza pra essa criança. Tem que punir, tem que apanhar. Afinal, eu apanhei a vida inteira e tô aqui viva. Afinal, minha mãe sempre me castigou e eu tô aqui, ó, viva. Um tapinha não faz mal a ninguém. Esses são os discursos que esses pais reproduzem. Só que esses discursos são envolvidos de dor, de angústia, de uma criança interna ferida. A sua criança interna está ferida e muitas vezes você nem percebe. E aí, porque a sua criança interna está ferida, você acha que você tem o direito de ferir a criança do seu filho. A criança que o seu filho está desenvolvendo. Pensando em tudo isso que eu estou falando agora, eu quero que você me diga, em qual margem você está? Na permissividade ou na autoridade? Eu vou ativar os comentários aqui para que vocês possam me dizer. Qual é a margem? Você está na permissividade total? Ambas as margens são caóticas. Mas qual é o caos da sua vida? Conta pra mim. Entender o caminho do meio é seguir pelo caminho do meio, né? Navegar por nesse barquinho, né? No meio da margem, não é nada fácil. Ó, estão dizendo aqui que a autoridade é a margem que mais representa, né? Autoridade no caminho do meio, quase sempre. Maravilha! Permissividade. Na autoridade, tentando ir para o caminho do meio. Ótimo! Autoridade. 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 Geralmente, o que eu vejo acontecer, principalmente aqui no meu consultório, é que pais, né, que são casados, geralmente um tá mais pro caminho da autoridade, o outro tá mais pelo caminho da permissividade, um pouco para compensar, e isso acaba confundindo muito a criança, né? Mas é muito mais comum nós vermos pais autoritários, muito por conta desse medo de perder o controle, medo de meu Deus do céu, como que eu não vou controlar meu filho? Como que eu vou deixar meu filho fazer tudo? Como que eu vou... Não posso, ele tem que ficar sem videogame, ele vai ter que ficar de castigo, ele tem que apanhar para ele aprender. E o seu filho não aprende porque ele apanha. Ele não aprende porque você tirou o videogame 30 dias, 1 mês, 2. Não é isso que vai fazer o seu filho aprender. Entenda isso. Se você quer criar uma criança, como eu disse,
Ter um filho não é criar um bebê, ter um filho é criar um ser humano para o mundo. Se você quer que o seu filho se torne um adulto responsável, com autoestima fortalecida, um adulto que saiba se posicionar, um adulto que saiba se retirar de uma situação abusiva, de uma situação violenta. Imagina o seu filho num cenário, vamos aqui imaginar um cenário adulto aqui. Ele está numa empresa e o chefe está sendo super ofensivo, o chefe está sendo super autoritário, mandando, não está valorizando o seu filho. É isso que você quer que seu filho viva? Já pensou seu filho vivendo essa situação e dizendo amém pra tudo? Tá bom, chefe, tá bom, chefe. O seu filho não conseguindo se posicionar. Você já parou pra pensar nisso? Será que é isso que você quer pro seu filho? Porque é isso que acontece muitas vezes. Porque essa criança, ela nunca foi ouvida. Essa criança nunca teve espaço pra argumentar, para discordar dos pais. Então essa criança, ela chega na vida adulta com esse mesmo comportamento de dizer amém. De dizer amém. Então, minha gente, vocês precisam caminhar pelo caminho do meio. E como vocês vão fazer isso? Vamos lá. Porque eu imagino que vocês estão aí se questionando, né? Como fazer isso, Paula? Pelo amor de Deus. Como fazer isso? Vou desativar os comentários aqui, só para vocês enxergarem melhor, tá? Bom, na prática, é muito importante você usar algumas estratégias para aplicar essa parentalidade positiva, né? E aí eu trouxe aqui algumas práticas para vocês, para refletir aqui com vocês. Primeiro ponto, você precisa entender os aspectos de cada fase da evolução infantil. O que isso quer dizer, minha gente? Isso quer dizer que uma criança de 5 anos não é a mesma criança de uma criança de 9. Não tem o mesmo cérebro, não tem o mesmo... são crianças diferentes em processos de evolução diferentes. E se você não entende isso, fica muito difícil de você saber o que você vai cobrar do seu filho, o que você vai esperar, como é que você vai dar esse contorno, essa orientação, esse comando para o seu filho. A gente utiliza estratégias com uma criança de 5 que não utiliza com uma criança de 8, 9, 10. São estratégias diferentes. Então você precisa entender aspectos de cada fase da evolução infantil. Você precisa conhecer a personalidade da criança. Cada criança tem um temperamento. Cada criança lida de um jeito com uma mesma situação. Então, tem crianças que são mais raivosas, tem crianças que são mais tristes, tem crianças que reagem mais a partir da raiva e daí se jogam no chão, fazem birras, bate no amigo. Tem crianças que se magoam e que choram e que ficam muito entristecidas, deprimidas. Então, você precisa entender qual é a personalidade do seu filho. Qual é o temperamento dele? Como que você o vê? Você precisa respeitar os sentimentos do seu filho. Nós, adultos, temos o hábito, quer dizer, eu, enquanto psicóloga, não tenho, mas já tive, né? Mas conforme eu vou me aprofundando, entendendo, estudando, e há 12 anos, né, que eu atendo em consultório, e desde que eu me formei psicóloga, aliás, antes disso, né, desde que eu estudo sobre psicologia e desenvolvimento infantil, eu já entendi isso muito cedo, graças a Deus, de que as crianças sentem, viu? A gente acha que as crianças não sentem nada. A gente acha que as crianças não percebem, a gente acha que as crianças não entendem. Ai, não entende o que tá acontecendo. E você tanto acha que seu filho não entende que você às vezes esconde várias situações dele. A avó morreu e, nossa, virou uma estrelinha no céu. O cachorro morreu e não vamos contar pra criança, porque ele não vai entender, ele não vai nem perceber. Ai, deixa, não vamos falar não. Tem muitos pais que fazem isso. Pais se separam e não contam pra criança. Ai, não, papai não tá aqui, tá tudo bem. Gente, as crianças, elas entendem sim, as crianças sentem. E você precisa respeitar o sentimento do seu filho, você precisa validar o sentimento do seu filho. Você precisa mostrar pra ele que você entende o que ele tá sentindo. Porque as crianças, elas sentem todas as emoções, todos os sentimentos que nós sentimos. Mas a diferença é que nós adultos, é esperado que o adulto tenha recursos para lidar com esses sentimentos.
E as crianças muitas vezes não têm esses recursos. Então existe sim uma confusão muito grande, porque as crianças não sabem lidar de uma maneira adequada com a com a raiva, com a tristeza, com a frustração. Diferente de um adulto. Quer dizer, nem todos os adultos sabem, né? Tem muitos adultos que também não sabem lidar com a frustração, com a raiva, com a tristeza e tudo mais. Mas é importante ter essa percepção, né? De que a criança, ela tá ainda desenvolvendo seus recursos internos. Então você precisa respeitar os sentimentos do seu filho. Nunca, jamais, em hipótese alguma, diga pro seu filho: não chora, filho, que bobagem, não fica assim não. Gente, isso é péssimo. Isso é péssimo. Quando o seu filho tá chorando porque vai mudar de escola, ou porque um amiguinho mudou de escola e você diz pra ele: ah, filho, fica tranquilo, filho. Você tem um monte de amiguinhos, não liga pra ele. Gente, pelo amor de Deus, onde é que vocês estão com a cabeça? Essa criança tá demonstrando uma angústia. Ela tá sofrendo porque tá perdendo um amigo, porque o amigo vai mudar de escola. E você tá fazendo o quê? Você tá diminuindo o sentimento da criança. Isso não existe. Isso não existe. Imagina que você terminou um relacionamento e eu falo pra você: ai, não chora, fica... Ai, imagina. Você tem várias outras possibilidades aí pra ser feliz, pra se relacionar com várias outras pessoas. Isso diminui a sua dor? Não. Existem momentos que você só precisa chorar e ser acolhida, ser ouvida. E muitas vezes os pais não fazem isso com as crianças. Por quê? Porque eles não respeitam os sentimentos das crianças. Eles acham que as crianças não sentem. Que é bobagem. Ai, tá, olha como tá sofrendo. Ai, se tivesse um boleto pra pagar, ia saber como é sofrer. Não tem uma conta, não sabe o que é. Nossa, não sabe o sacrifício que eu faço pra pagar essa escola, pra dar tudo do bom e do melhor. E tá aí chorando por causa do amiguinho que vai mudar de escola. Ai, grande coisa. Grande coisa pra você que não tem vínculo com esse amiguinho. Pro seu filho não é uma grande coisa. Pro seu filho é uma perda. E sabe que muitos dos transtornos que os adultos desenvolvem, depressão, por exemplo, é porque esses mesmos adultos não tiveram espaço, não tiveram o acolhimento devido quando eles eram crianças. E aí eles tiveram que engolir a seco uma série de angústias, de dores, de frustrações, de tristezas, porque os pais não acolheram, porque as pessoas não acolheram. Porque menino não chora. Engole o choro, menino. Não quero ver um pio. Pode engolir esse choro. Que coisa feia, parece menininha chorando. Gente, pelo amor, eu quero morrer de catapora quando eu ouço esse tipo de coisa. Não dá. Não dá. A gente precisa respeitar o sentimento das crianças, a gente precisa validar o sentimento das crianças. Você pode e deve impor limites, mas com empatia. Olha para a criança. Eu vejo pais brigando, eles travam brigas, verdadeiras guerras por conta de um banho. Por conta, sei lá, de um suco que a criança quer tomar antes do almoço e a mãe não quer que a criança tome o suco antes do almoço. Porque imagina, tem que pôr limite, tem que colocar regra, tem que ser do meu jeito na hora que eu quero, não é desse jeito. Não vai comer bala antes do almoço. Isso aqui é uma regra, isso aqui é um limite. Às vezes você tá tão fixado na regra que você quer colocar, que você já perdeu a sua conexão com o seu filho. Você já nem tá olhando mais pro seu filho. Você não consegue se colocar no lugar do seu filho. Impor limites com empatia é você se colocar no lugar do seu filho e entender por que ele tá fazendo aquilo, por que ele tá solicitando aquilo. Será que aquela guerra vale a pena? Vale a pena você se descabelar, se desgastar porque ele quer chupar uma bala antes do almoço? Será que vale a pena? Será que é isso que você vai provar pra ele? É dessa forma que você vai provar que você é a mãe, que você é o pai e que é você quem manda? Então a gente deve sim colocar limites. Crianças precisam de limites. Crianças precisam de regras. Crianças precisam de rotina. Crianças precisam de previsibilidade. Mas tudo isso pode acontecer com afeto.
com empatia. Não precisa ser eu mando e você obedece porque eu sou sua mãe. Não é por aí que as coisas acontecem. Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, né? A gente precisa criar vínculos com os nossos filhos. E criar vínculos é muito mais do que dar casa, comida e roupa lavada. Vínculos exigem presença. Presença física, afeto, carinho, conversa, entendimento. Me conta, filho, como é que foi seu dia? O que está acontecendo com você? Quais são os seus sonhos? O que você gosta de fazer? Qual a sua cor preferida? Qual que é a sua comida preferida, filho? É incrível. Tem muitos pais que acham que conhecem os seus filhos, mas a verdade é que não conhecem. Eu vejo isso acontecer todos os dias aqui no meu consultório. Às vezes o pai diz, ai, porque olha, o melhor amiguinho dele é o fulano de tal, é o Pedrinho. Ah, ele adora o Pedrinho. E daí eu converso com a criança fala, eu nem gosto do Pedrinho. Não gosto do Pedrinho. Minha mãe que me obriga a brigar com o Pedrinho, porque o Pedrinho é meu vizinho. O que tá fazendo com essa mãe? Será que essa mãe tá olhando pra essa criança? Como é que tá o vínculo? Vínculo, gente. Vínculo exige presença. E o seu filho precisa estar vinculado a você. Porque se ele não estiver vinculado a você, vai chegar um dia que ele vai correr de você. Eu espero, né, com tudo isso, com essa parentalidade positiva, que o seu filho, quando ele errar, ou quando ele fizer uma má escolha, que ele corra pra você, para que você possa direcioná-lo, para que você possa orientá-lo, para que você possa acolhê-lo. Só que o que muitas vezes acontece é que os filhos correm de você, de vocês, pais. Eles não correm para os pais, eles correm dos pais. Porque eles não se sentem confortáveis, vinculados a esses pais. Eles não se sentem seguros para contar uma cagada que fez, para contar que experimentou um cigarro, que o fulano ofereceu bebida. Se você não estiver vinculada com seu filho, esquece, isso não vai acontecer. Se você seguir numa parentalidade autoritária, eu mando, você obedece, esquece, o seu filho vai fazer um monte de cagada e você nunca vai saber, porque ele tem medo de te contar. Só que o medo que ele sente não vai impedir ele de fazer determinadas escolhas. E aí vem um pouco dessa outra reflexão, né? A gente precisa deixar que as crianças sofram as consequências naturais das suas escolhas. Quando você tá saindo de casa e você percebe que tá frio, você fala pro seu filho, pega a blusa. E ele fala, não quero, mãe, não tô com frio. Pega a blusa. Não quero, mãe, não tô com frio, que coisa chata. E aí você fala, pega a blusa porque eu tô mandando. Para com isso. Ah, não quer pegar a blusa? Então tá bom, vai sem blusa. Deixa passar frio um dia. Deixa ele sofrer as consequências naturais da escolha dele. Deixa. Olha, filho, o combinado é você não comer uma balinha antes do almoço. Você sabe que se isso acontecer, o que a gente já tinha combinado? Que você vai ficar sem sobremesa. Ah, mãe, mas eu quero muita balinha. Tá, tudo bem. Pega a balinha, almoça e não tem sobremesa. Esse não é o combinado. Ele escolheu. Deixa ele sofrer as consequências naturais da escolha dele. A gente precisa ensinar as crianças a lidarem com essas consequências. E o último ponto que eu trago aqui como reflexão é que é absolutamente possível disciplinar, educar as crianças sem castigar, sem punir, sem bater. Todas essas atitudes, elas têm em comum alguns pilares, né, que sustentam essas atitudes. Um dos pilares é a segurança.
Então, você promover a segurança na criança é muito importante. Quando você age de uma forma violenta, seja fisicamente ou verbalmente, você não está ensinando sobre segurança, você não está promovendo uma conduta adequada. Você está apenas educando através do medo. Isso não é seguro. Isso é inseguro. Um outro pilar que sustenta, né, todas essas reflexões é a felicidade. O que significa isso? Você tem que apostar e encorajar o seu filho naquilo que ele tem de melhor. A gente precisa reforçar o que a criança tem de melhor. E através da felicidade a gente consegue fortalecer vínculo, a gente consegue incentivar as relações pessoais. Você precisa, um outro pilar que é muito importante também, é a comunicação. Você precisa conversar com o seu filho, ter um diálogo positivo. Conversar. Para de ficar gritando, para de ficar ofendendo, para de ficar ameaçando. Entender é muito mais fácil do que gritar. Quando a criança colabora, e a gente só consegue a colaboração da criança através do respeito, através da comunicação, fica tudo mais fácil. Os pais que perdem o controle, né, que acabam gritando, se exaltando, eles deixam a criança muito mais nervosa e muito mais agitada, e aí isso cria uma bola de neve. Então, um diálogo, a comunicação, você fala e você ouve o que o seu filho está dizendo. Limites são importantíssimos e também funcionam como um outro pilar para todas essas reflexões que eu trouxe aqui. Você precisa colocar os limites, inclusive aqueles limites que são mais rígidos, como limites que asseguram a integridade física da criança, limites que deixam a criança mais segura. Só que você precisa sempre colocar as razões, os efeitos. Por que você está fazendo isso? Deixa claro isso para a criança. Deixa claro. Mostra para a criança por que isso está sendo feito. Então, gente, é absolutamente importante vocês refletirem essas... Deixa eu voltar aqui, grandona. É absolutamente importante vocês pensarem nesses pilares e nessas reflexões para conseguir navegar pelo caminho do meio. Só que para que vocês cheguem a esse ponto, percebe que tudo isso que eu tô falando tem um pilar de sustentação que é essencial, que eu diria que é o mais importante, que é o autoconhecimento. Você não consegue sair da margem da permissividade ou da margem da autoridade se você não tem autoconhecimento. Você não consegue abandonar a educação que os seus pais te deram. Você não consegue abandonar as práticas que não te acrescentaram em nada na vida. As práticas que os seus pais utilizaram e que te magoaram. Você não consegue abandonar essas práticas se você não tiver autoconhecimento. Se você não olhar para o seu mundo interno. Enquanto você não olha para você, enquanto você não cuida da sua criança interna ferida, enquanto você não cuida das suas dores, das suas frustrações, você vai continuar nessas margens. Permissividade ou autoridade. E não é disso que o seu filho precisa. O seu filho precisa que você navegue pelo meio. Porque o meio é o mais saudável. Porque o meio vai ensinar ele a fortalecer a autoestima dele, a ensinar ele a se posicionar, ter condutas mais adequadas, mais responsáveis. É navegando pelo meio que você vai conquistar essas coisas. Não é pelas margens. Só que você só vai conseguir ressignificar tudo isso, você só vai conseguir parar de olhar pelo retrovisor quando você
olhar para si mesma, para si mesmo. Quando você decidir, então, seguir o caminho do autoconhecimento. Porque aí, desta forma, você consegue entender onde você está, para então saber onde você quer chegar. Autoconhecimento é fundamental. Eu costumo dizer, já disse aqui várias vezes, que ser mãe, ser pai, é a maior jornada rumo ao autoconhecimento que eu conheço. A gente está o tempo todo tendo que lidar com a nossa humanidade, com os nossos fracassos, com as nossas limitações. O tempo todo a gente está sendo colocado à prova. Só que nem todo mundo entende isso e nem todo mundo abre a porta para o autoconhecimento. E quando a gente não abre a porta, a gente perde uma grande oportunidade de aprender a ser diferente. De aprender a ser a mãe, o pai que os nossos filhos precisam. O seu filho não precisa que você seja perfeita. O seu filho não precisa que você pare de errar. O seu filho não precisa que você saiba tudo. O seu filho só precisa que você se torne aprendiz. Aprendiz de ser mãe. Aprendiz de ser pai. A gente não nasce sabendo ser mãe. A gente não nasce sabendo ser pai. Mas a gente pode viver a vida inteira aprendendo. A gente deve, na verdade, viver a vida inteira aprendendo. Então, pensem nisso e olhem para este lugar, para o caminho do autoconhecimento, que é o que liberta. Quando a gente não ressignifica as nossas dores, quando a gente olha para nossa, olha, né, sempre no retrovisor e sempre olhando para o passado, para aquilo que aconteceu, a gente fica presa ao nosso passado. Mas quando a gente olha, quando a gente aceita, quando a gente ressignifica, a gente então se liberta. E você tem que escolher. Ou você vai ficar arrastando correntes até sei lá quando, ou você vai se libertar de uma vez por todas de tudo aquilo que aconteceu na sua vida e não deu certo, de tudo aquilo que te fez mal. A escolha é sempre sua. E você vai conseguir fazer isso de uma forma mais leve, mais tranquila, através do autoconhecimento. E você vai conseguir ter uma relação mais leve, mais tranquila com o seu filho, através do autoconhecimento. Você vai conseguir navegar pelo caminho do meio, através do autoconhecimento. Através do autocuidado. Pense nisso. Ok? Se você gostou dessa live, compartilha com outras pessoas. Eu vou deixar ela salva para que você possa compartilhar mesmo. Talvez outras pessoas também precisam ouvir tudo isso que foi dito aqui, tá bom? A Adriana tá dizendo, eu fui transformada nesse momento que fiz no autoconhecimento. Maravilhosa, Adriana! É isso, gente. Um beijo, boa semana. A gente se vê ao longo da semana por aqui, tá bom?